Olá, gente! Essa é mais uma aula do componente curricular Química Medicinal e nela vamos entender a diferença entre alguns conceitos básicos, porém importantes para a sequência do curso. Então, o conceito de droga, de medicamento, de remédio e principalmente de fármaco. Então vamos para a aula. Então, na aula de hoje, vamos entender algumas terminologias que nós vamos precisar para entender a sequência do curso. Então, existe uma confusão muito grande sobre o que é uma droga, o que é um remédio, o que é um fármaco. Então, esses conceitos eles têm que estar bem entendidos por nós para podermos dar prosseguimento ao nosso curso. Então, a partir de agora, vamos entender exatamente a que se refere cada um desses conceitos. Primeiro, o conceito de droga. Quando a gente fala em droga no nosso dia a dia, já se entende por uma coisa ruim, por uma coisa que vicia, né, por uma coisa que é criminalizada. Então vamos entender exatamente o que vem a ser uma droga. Então, substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. Veja que interessante. Com ou sem intenção benéfica. Então o termo droga ele é bem mais amplo do termo cotidiano, principalmente do noticiário do dia a dia da gente. Então vamos entender como droga como uma coisa que pode servir para o bem ou para o mal. Ou seja, substância química capaz de interagir com o organismo ou no tecido vivo, produzindo algum efeito. Então, o que a gente está acostumado? Uma droga como cocaína, como heroína, sempre no noticiário, sempre é uma coisa maléfica. A gente está acostumado com droga sempre usada para o mal. A gente já viu no vídeo passado o uso do ácido acetil salicílico, a aspirina. O termo droga ele é amplo. Ele vai desde substâncias que podem curar até substâncias que podem matar. O conceito de fármaco ele é mais restrito. Não deixa de ser uma droga. Todo fármaco é uma droga. Agora, o que vem a ser um fármaco? Então, uma substância química de estrutura química definida, com propriedades farmacológicas, utilizadas com fins medicinais. Vamos destacar aqui, olha, fins medicinais, com prescrição da quantidade necessária e tempo de uso pelo paciente. Então destacamos aqui a questão da quantidade. Essa questão do tempo de uso também tem a ver com a quantidade, porque se a gente toma um fármaco agora, daqui a um tempo ele começa a ser também metabolizado e excretado. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então essa questão do tempo de uso é exatamente para manter essa quantidade. Então uma coisa tem a ver com a outra. Então o mais importante aqui é a questão da quantidade, tá? Então a droga ela tem uma quantidade limite para ser usada, mínima e máxima. Mínima para fazer efeito, máxima para não virar um veneno. Já o conceito de medicamento, não é apenas um fármaco. A gente confunde muito fármaco com medicamento. Mas o produto contendo um ou mais princípios ativos, então veja que eu posso ter mais de um fármaco dentro do medicamento. E produtos inertes, às vezes chamados de excipientes, gravem bem essa palavra, excipientes. Excipientes são componentes que vai ter no medicamento, mas que não tem nenhuma atividade a nível farmacológico. Então, esses excipientes são utilizados para dar um formato, para uma mudança de sabor, para que você possa aumentar ou diminuir solubilidade. Então, para tratar ou prevenir determinado problema de saúde. Então, o medicamento ele contém um ou mais fármacos, um ou mais excipientes. Então, medicamento seria, vamos dizer assim, a forma comercial como o fármaco vai chegar até as pessoas. Medicamentos simples, né, são aqueles usados a partir de um único fármaco. Como eu falei, eu posso ter um ou mais fármacos.
Se eu só tenho um fármaco, medicamento simples, e um exemplo disso é exatamente o paracetamol. O paracetamol, você pegar a bula dele, você vai analisar aqui, você vai ver que ele contém em um comprimido, vamos pegar aqui, ele pode ser vendido como solução oral, gotas, a gente vai comentar muito sobre isso na próxima aula, comprimido de 500 ml ou comprimido de 750 ml. Então veja que você tem várias formulações possíveis, tá? Mas em todas essas formulações, então você pegar aqui a composição dele, você vai ver que o único fármaco é o paracetamol. Então você vai ver que aqui, por exemplo, na composição que você tem da solução, você tem o paracetamol como único fármaco, você tem excipientes, um benzoato de sódio, ciclamato de sódio, ácido cítrico, corante, amarelo crepúsculo, até corante você tem no medicamento. Aroma de tangerina para dar o sabor. Então veja que você tem vários excipientes. Já quando você pega o comprimido, você vai ter menos excipientes, praticamente o amido, a povidona e ácido esteárico. Depois a gente pode fazer uma aula para explicar esses recipientes, mas vamos no momento nos concentrar nos fármacos. Tá? E o único fármaco presente seria esse aqui, que é a fórmula do paracetamol. Só quimicamente falando, você vê que aqui é o grupo amida, né? Ó, você tem aqui uma amida, e aqui você tem o OH direto no anel aromático, ou seja, um fenol. Tá? Um anel aromático, a carbonila ligada a nitrogênio, amida, e o OH direto no anel fenol. Já quando você tem um medicamento composto, você vai ter vários fármacos presentes. Um exemplo disso seria o Tandrilax, onde você tem, já que dá para ver na caixa, olha só, cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e o paracetamol. Então você tem aqui, nesse medicamento, 4 fármacos presentes. Aqui a fórmula dos componentes, tá, presentes, a cafeína aí. E por último, o conceito de remédio. Remédio provém do latim remedium, aquilo que cura. Aquilo que cura não necessariamente é uma droga. Então, remédio tem um sentido mais amplo que medicamento. O remédio compreende tudo que é empregado para a cura de uma doença. Então, por exemplo, uma corrida pode ser um remédio. Exercício físico, ele pode ser um remédio. Não é isso? Uma viagem, quem está estressado, quem está ficando doente, pode ser também um remédio. Então, tirar férias, fazer uma viagem, pode ser um remédio. E veja que aí você não tem nenhum tipo de droga, você não tem nenhum tipo de fármaco presente, apenas são coisas que nos dão saúde, né? Funcionam como remédios, mas não tem um fármaco presente. Bom, então a gente viu o seguinte, revisando, que as substâncias químicas, ou seja, as drogas, elas vão agir sobre o nosso sistema biológico, né? Elas vão ter uma ação sobre o sistema biológico, que pode ser um efeito benéfico ou pode ser um efeito maléfico. No caso do efeito benéfico, a gente chama essa droga de fármaco. No caso de um efeito maléfico, de um agente tóxico, um veneno. Para Philippus, Areolus, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim, veja que o nome é complexo, é por isso que ele é mais conhecido pelo seu apelido, que é Paracelso, alquimista, médico, e que criou a seguinte frase: todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Então, com essa frase, a gente conclui essa videoaula. Eu vou deixar um vídeo sobre algumas frases de Paracelso para vocês assistirem, e também como atividade um questionário para que vocês testem os conhecimentos aprendidos hoje. E no próximo vídeo a gente volta a se encontrar. Até lá!